Você já parou para pensar por que você não consegue organizar de vez a sua rotina? Esse vídeo é para te mostrar que talvez você tenha alguns motivos na sua cabeça que não necessariamente são reais. E mais, talvez você tenha um conceito de organização e constância de rotina que esteja atrapalhando a forma que você poderia usar para organizar o seu tempo e as suas tarefas durante a semana. Eu escuto de muitas alunas, de muitas mulheres, a seguinte frase: eu tento organizar a minha rotina, eu consigo fazer isso por alguns dias, mas depois volta a bagunçar tudo. E você provavelmente já deve ter passado por isso ou conhece alguém que já passou. A tentativa de organizar uma rotina, um fluxo de tarefas, uma organização de arrumação da casa, do trabalho, dos filhos, e de repente, uma semana depois, 2 semanas depois, aquilo vai tudo por água abaixo. Essa pessoa fica desanimada, ela fica desmotivada e desiste de continuar implementando aquela rotina. Fala a verdade, isso já aconteceu com você? Você conhece alguma amiga que já passou por isso? Hoje eu tô aqui para te dizer por que não tá rolando, por que você não está conseguindo emplacar essa rotina que você tanto quer organizar. Não é culpa dos seus filhos. Às vezes a gente está muito cansada e rola uma raiva, né? Ai, se eu tivesse solteira seria diferente, se eu não tivesse meus filhos seria diferente, seria muito mais fácil. E aí a gente cria na cabeça a desculpa de que com filhos é impossível ter rotina. Quando a gente tem filho, a vida vira de cabeça para baixo. E quando os filhos ficam doentes, a gente realmente prioriza os filhos e deixa tudo mais em segundo plano. Tem que remarcar compromissos, tem que reorganizar a agenda, deixa algumas coisas pausadas. Mas o mais importante é você entender uma coisa. Quando eu tenho uma noção de vida real, uma rotina real, uma rotina possível, é aquela que é aplicada à minha realidade. Então, uma rotina para uma mãe, ela vai comportar esse fluxo que depende do desenvolvimento e da realidade da criança. Muitas vezes, quando a gente tem saltos de desenvolvimento de um bebê, por exemplo, o bebê ele vai ter problemas de sono, ele vai ter questões de cólica ou vai ficar muito irritado durante o dia e vai demandar naturalmente mais atenção. Quando ele demanda mais atenção, é natural que eu tenha que remarcar compromissos, fazer alguns ajustes na minha agenda. Isso não significa que eu não saiba cumprir uma rotina. Quer dizer que a rotina da casa está vivendo de acordo com a realidade daquela família. Uma rotina real é uma rotina viva. É uma rotina que comporta flexibilizações, mudanças, remarcações com os imprevistos que acontecem no dia a dia. O que eu preciso entender é que eu posso criar uma rotina mínima que seja dos meus inegociáveis, que eu possa manter, sustentar, mesmo em períodos em que eu precise dar mais atenção aos meus filhos. O que acontece com muitas mães? Elas querem fazer uma rotina que não é aplicável à vida delas. E aí é óbvio que essa rotina, ela não vai ser sustentável. Uma rotina possível, uma rotina que funciona, de nada adianta eu vir aqui falar com você para você fazer uma rotina super estrita, acordar todos os dias às 5 da manhã, beber suco verde todo dia, né? Bem naquele estímulo daqueles vídeos, seja aquela garota, faça a sua vida um grande Pinterest. E na verdade, você vai ver esse vídeo, vai se empolgar, vai fazer isso 5 dias e depois vai ficar super frustrada porque não vai conseguir mais fazer. Eu acho, na verdade, um tremendo desserviço quando eu vejo esse tipo de vídeo na internet. Rotina possível para uma mãe que trabalha, que tem filho, que tem que cuidar da casa, é aquela rotina que mantém uma saúde da casa, vamos dizer assim, a sua saúde e a saúde dos seus filhos.
de uma forma sustentável. É lógico que estabelecer uma rotina nos primeiros meses vai exigir de você decisões difíceis. Escolhas precisarão ser feitas. E é dentro desse tópico que vem o outro erro que está te impedindo de construir a sua rotina. Sabe qual é? Você não entende o processo de construção de uma rotina. Quando a gente está falando de vou mudar a rotina da minha casa e a rotina da minha vida, eu estou falando de aceitar um processo de mudança. O processo de mudança, ele não demanda apenas uma decisão no início do processo. Ele demanda a decisão de começar o processo e decisões diárias. Então você precisa entender que você está topando um processo, uma jornada de todos os dias fazer a mesma escolha. A escolha de organizar a rotina da sua casa e da sua vida. Se eu tô falando de processo, eu tô dizendo a você que você vai precisar mudar de vida, mudar de estilo de vida. Porque hoje você tá com a rotina completamente bagunçada porque você vive o estilo de vida de uma pessoa com a rotina bagunçada. A gente tem que tirar você desse estilo de vida e colocar você num novo estilo de vida, numa nova forma de viver. E isso significa que a gente está falando de um processo que não tem uma linha final, não tem um ponto de chegada. Eu não estou falando para você de uma meta que tem começo, meio e fim. Eu estou falando de uma vida diferente. Sem essa mentalidade, você não consegue começar e continuar um processo de mudança. Isso não significa que você não vai ter as chamadas recaídas. E aí é que vem o próximo erro. É não aceitar as recaídas e desistir depois delas. As recaídas vão acontecer. Elas não querem dizer para você que você não é capaz de construir a sua rotina. Você é capaz e elas fazem parte do processo. Tá tudo bem você ter uma semana cagada. Eu tô dizendo isso pra você. Se você queria permissão, tá aqui a minha permissão pra você. Você pode ter a sua semana cagada. Respira fundo, porque a vida é isso. Você precisa seguir. Vê por onde você pode recomeçar a sua rotina e volta. Volta para as decisões que precisam ser tomadas todos os dias. No meu processo de gostar de exercício físico, teve uma semana ou outra que eu não consegui fazer exercício, ou que eu fiz muito menos exercício do que eu gostaria de fazer. Eu botei na minha cabeça, essas semanas não me definem. Essas semanas, elas são só um ponto na vida inteira de exercício físico que eu agora quero pra mim. Eu vivo isso. A partir de agora, uma semana ruim, 2 semanas ruins, né? Às vezes aquele mês que, meu Deus, parece que me jogaram dentro de uma máquina de lavar e me sacudiram toda. Esse mês não te define. Você vai respirar fundo e você vai seguir. Ele é só um mês na vida inteira, agora, que você vai ver uma rotina mais organizada, uma rotina mais saudável, escolhas mais saudáveis para você e para os seus filhos. Os 2 últimos erros são erros assim muito importantes de você observar e não cometer mais. Presta bem atenção. O primeiro erro que eu vou falar agora, ele é um erro para mães. Mas eu queria que você escutasse também, porque é muito importante você entender isso, se você não tem filho e está pretendendo ter. A primeira coisa mais importante na vida de uma mãe que quer ter uma vida mais organizada é organizar a rotina dos filhos, especialmente a rotina de sono dos seus filhos. Não adianta você viver dormindo cansada e acordando cansada e querer tomar decisões melhores na sua vida. Você vai botar seus filhos para dormir mais cedo. Para uma criança, dormir cedo é fundamental para o desenvolvimento, é fundamental para o humor, para a memória, para a atenção, para tudo que você possa imaginar. Então, se eu coloco o meu filho para dormir às 8 da noite, às 8h30 da noite, isso significa que eu, a partir de 8h30 da noite, eu tenho tempo sozinha, em silêncio, em paz, para fazer o que eu quiser, até 9h30, 10 da noite.
E aí eu vou cuidar do meu sono. Eu vou dormir no máximo às 10, 10h30 da noite, para que eu consiga minhas 7 horas de sono. Não adianta ter um monte de ideias sobre a sua rotina, sobre a sua produtividade, organização de tarefas, se o seu sono continua bagunçado, zoado. Eu quero saber dos teus comentários aqui embaixo por que você não consegue organizar a sua rotina hoje e o que você achou desse vídeo. E se você quer um treinamento completo para planejar as suas metas, definir os seus processos de mudança e organizar a sua rotina de uma vez por todas, entra aqui no Rotina que Funciona, o meu treinamento online feito especialmente para você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.